Olá a todos, quem está falando é o professor Hércules. Na aula de hoje vamos falar a respeito dos retângulos, losangos e trapézios. Uma boa aula para vocês. Objetivos desta aula: conhecer as propriedades dos retângulos, losangos, quadrados e trapézios. Obter medidas desconhecidas das formas geométricas estudadas, através de relações e suas propriedades. E resolver problemas geométricos aplicando as propriedades dos retângulos, losangos, quadrados e trapézios. Retângulos. O retângulo é um paralelogramo que possui os quatro ângulos internos retos. Observem a figura. Então, nós temos aí os quatro ângulos congruentes, todos iguais a 90 graus. Todo retângulo ele é um paralelogramo, porque os lados opostos são paralelos. Em todo retângulo, as diagonais são congruentes. É uma propriedade dos retângulos. Vamos falar um pouquinho a respeito do losango, que é o paralelogramo que possui os quatro lados congruentes, ou seja, iguais. Observe a figura do losango e os quatro lados deles são congruentes. Todo losango é um paralelogramo, porque os lados opostos são congruentes. Propriedade do losango: em todo losango as diagonais são perpendiculares. Observe a formação dos ângulos retos. E observe também que as diagonais do losango são bissetrizes dos ângulos internos. Quadrado é um paralelogramo que possui os quatro ângulos retos e os quatro lados também congruentes. Então, para ser quadrado, você tem que ter, além dos quatro lados congruentes, os quatro ângulos retos. Observe o quadrado ABCD. Nós temos aí os quatro lados congruentes e os quatro ângulos de 90 graus. Propriedade dele, né? Todo quadrado é um retângulo e todo quadrado também é um losango. Então, todas as propriedades de paralelogramo, retângulos e losangos servem para os quadrados. Os trapézios são quadriláteros que têm apenas um par de lados opostos paralelos. Este par de lados opostos paralelos são denominados as bases do trapézio. A classificação dos trapézios, nós temos três tipos: os trapézios isósceles, que são aqueles onde os lados opostos, não paralelos, possuem a mesma medida. Os trapézios escalenos, os lados não paralelos não têm a mesma medida. E os trapézio retângulo, que possui dois ângulos retos, ou seja, dois ângulos de 90 graus. Trapézio: em qualquer trapézio, a soma de dois ângulos consecutivos de bases diferentes é igual a 180 graus. Isso é uma propriedade dos trapézios. Observe o trapézio ABCD. O ângulo A mais o ângulo D é igual a 180 graus. Nós temos retas paralelas, né? O segmento AB ele é paralelo ao segmento DC, por isso que tem a formação do ângulo aí de 180 graus, a soma dá 180. O mesmo vai acontecer com B mais C, também é igual a 180. Trapézios isósceles: os trapézios são os trapézios cujos lados não paralelos são congruentes. Observe a figura do trapézio isósceles. Então, você vê que os lados que não são paralelos, que é o AD e o BC, são lados congruentes. Os ângulos da base são congruentes, ou seja, o ângulo A é congruente ao ângulo B e o ângulo C congruente ao ângulo D. Você tem dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos.
e a soma de um ângulo agudo com um ângulo obtuso vai dar 180 graus. As diagonais são congruentes nos trapézios isósceles, ou seja, AC é congruente a BD. Chegamos ao final desta aula, falamos dos retângulos, dos losangos, consequentemente dos quadrados e dos trapézios. Procurem fazer os exercícios da apostila e participem dos plantões para esclarecer as suas dúvidas. Uma boa semana e até breve.